Hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito bacana, que é falando sobre a saúde feminina, voltada para a saúde músculo-esquelética, né? A saúde dos ossos. Eu sou Suzane Moraes e tenho trazido aqui essa proposta de informações para as mulheres que estão no período do climatério. E como esse é um assunto muito importante, né? Nós resolvemos fazer lives colaborativas, trazendo as nossas parceiras aí com as suas devidas expertises, né? Hoje nós vamos ter aqui a Deise Alves, que é a educadora corporal, vai trazer bastante aí desse conceito de consciência para nós, né? A consciência sobre o nosso corpo, a consciência sobre a estrutura que nos sustenta e que é tão importante para nós. Quem melhor pode falar disso é a Deise, porque Deise vem fazendo aí uma trajetória muito linda, né, de aprofundamentos, de pesquisa, de atuação, trabalhando com corpos, né? Ela é também dançarina, artista. Bom, ela vai falar dela aqui. Ninguém melhor para falar dela do que ela mesma, né? E aí, lindona, bem-vinda! Muito amor para você. Te receber aqui é uma graça e uma alegria. Gratidão por ter aceitado esse convite. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço e estou super feliz, emocionada. Incluir nessa jornada linda que está iniciando e falando de um assunto tão necessário, com um olhar muito especial que eu sei que você tem, que transcende esse conhecimento dado que está aí, né? Eu havia feito uma postagem, né, falando sobre os hormônios, eu acho que foi uma das primeiras das séries sobre hormônios, e você falou que estava faltando algumas glândulas ali, né, porque a glândula é quem segrega o hormônio, e realmente eu havia omitido a glândula pituitária, e aí, na oportunidade, eu falei, vou fisgar ela publicamente. Confesso. Eu fiz de propósito. Eu te fisguei, Amora, para você vir aqui falar para a gente. Mas, antes de você entrar no assunto especificamente, fala um pouco de você. Quem é a Deise Alves? E o que ela faz? Quem é essa mulher maravilhosa que está aqui compartilhando com a gente? Tá bom, vou dar a ficha, tá bom? Dê a ficha. Eu sou Deise Alves, eu venho de a minha trajetória profissional, ela é muito, é um caminho muito bonito, muito cheio de curvas e mudanças de direções. E eu venho da educação física como formação basal, acadêmica, digamos assim. E no meio desse processo, ainda na faculdade, eu me interessei apaixonadamente, como tudo na minha vida, pela dança, principalmente, né, o caminho de entrada foi a cultura popular, a dança dos povos, a tradição. Eu tenho até hoje uma interrogação dentro de mim que me movimenta: por que o ser humano precisa se mover e se mover com significado, né? E se mover com expressividade. Hoje é claro para mim, né, que essa pergunta ou essa resposta me move, mas lá naquela época eu já fazendo faculdade e estudando todas as teorias e conceitos e técnicas e abordagens da área do físico, né? E já mesmo dentro da faculdade, já algumas disciplinas flertando com outros aspectos da nossa existência, né? Eu já sabia que aquilo era muito pouco e que a gente, para conseguir uma saúde plena, uma saúde em todos os aspectos, em todas as nossas dimensões, né? Corpo, físico, mental, emocional, espiritual, a gente precisa ir além do entendimento, a gente profissional, né?
precisa ir além do entendimento desse componente material, físico, estrutural. E ao longo do desenvolvimento dessa minha jornada, que é misturada entre meu crescimento pessoal e meu crescimento profissional, eu fui vendo que sim, o físico não se basta, porém ele é, nesse mundo material que a gente vive, uma grande parcela de importância, né? A partir dele que a gente existe, né? E a partir dele que a gente consegue desenvolver ou, Se né, manifestar, né? manifestar ou evoluir mesmo, ou se destruir, né, como ser, né, como além da matéria. A matéria é muito importante. Eu fiz uma escolha, você acompanhou esse processo, né? Para quem não sabe, eu fiz durante algum tempo um processo intenso com a Suzane vou chamar terapêutico, mas é mais do que isso. Tem um nome. Os conceitos são difíceis para mim, mas ela me De ajudou mentoria. de mentoria, boa. Ela me ajudou a me encontrar no meu propósito, né? Para que, afinal de contas, para que eu estou habitando este corpinho aqui? E valorizar isso, e valorizar esse corpo, e valorizar também todo o conhecimento científico que está aí à nossa disposição para ser bem usado. Então, eu estou mergulhada há mais de 20 anos. Eu sou uma mulher de quase 47 anos. Uma menina. E eu sou muito orgulhosa de como eu tenho a minha saúde hoje, né? Esse assunto do climatério, da menopausa, pós-menopausa, ele me toca muito porque eu tô ainda esperando isso chegar com mais força, mas já atenta a como eu posso fazer desse processo um processo de ganho, né? De crescimento. Então, o que a gente vai falar hoje me motiva muito. Meu trabalho hoje tem um nome, né? Eu chamo ele de corpo criativo. Ele é a somatória de todas as experiências profissionais e pessoais que eu tive na vida. Então, como profissional, eu fui uma bailarina, eu sou uma das... É igual andar de bicicleta, você não esquece mais, né? O corpo dançante, né? A dança, ela permeia todo o meu trabalho e a minha vida pessoal. O cuidado com a minha saúde, o cuidado com as minhas relações, o cuidado com a minha diversão, o que me alimenta, vem do universo artístico, ligado à música, à dança, às artes do corpo, às artes em geral, mas eu tenho uma atração irresistível pelo corpo, né, pelo movimento. Então, eu sou uma dançarina, atuante, porque eu ainda trabalho muito fortemente com preparação corporal, de trabalhos artísticos, com criações artísticas, e como intérprete menos, mas, sei lá, daqui a pouco talvez eu mande um convite para uma criação artística, né? Seguindo os fluxos das nossas criações aí. E sou uma educadora corporal, formada em educação física, que estuda tecnicamente, conceitualmente, o corpo e o movimento. Eu sou uma professora de movimento, com muito orgulho. E sei da importância que isso tem para todas as áreas no nosso mundo capitalista, principalmente, que afastou a gente dos fazeres, da vida ativa, natural, simbólica ou não, do ser humano, né? Você falou aí sobre esse impulso que o ser humano tem em se mover com sentido, que eu achei isso belíssimo, né? E a gente vê o movimento e a dança, né? Porque quando a gente fala da dança, é como expressão mesmo, né?
a expressão dos corpos, não só o corpo físico, mas a gente vê uma planta dançando, a gente vê a dança na natureza, no mundo animal, existe isso, a gente vê a dança do vento, né? Não é do ventre somente, do vento. Então há essa movimentação aí, mas em se tratando da mulher, né? E como você foi fisgada pela cultura popular, pela cultura tradicional e também tribal, eu penso, né? Porque é primal isso, né? Vem de tantos idos aí que a gente busca o corpo como essa expressão além do som. Acho que antes do som da palavra, né, surgir, os corpos já se expressavam. E você trouxe então uma metodologia que reúne tudo isso na sua proposição de corpo criativo. Eu queria começar fazendo uma pergunta assim, Daisy. Qual é o maior sentido do movimento para você? O movimento é a própria representação, é a materialização da vida, né? É a própria existência. E se a gente pensar em dança, como você estava falando, a dança, o surgimento de tudo é uma grande dança, uma grande explosão, né? É um grande impulso, uma vibração que tudo fez sentido naquele momento e estamos nesse sentido desde então, que obedece uma organização não racional, óbvio, e a qual a gente obedece. Então, o movimento, para mim, ele é a própria existência. E dentro de uma abordagem que eu estudo e que eu gosto muito e que eu achei finalmente, né, uma linha de pesquisa que abarca tudo isso, vibração é o primeiro padrão de movimento, né, que a gente estuda. Então, é o primeiro sopro, né? Se a gente fizer um paralelo aí com as religiões, né? É o primeiro sopro divino, é o próprio mistério, né? É, para mim, sinônimo de existência. A dança cósmica. A gente é um microcosmo dentro de um macrocosmo, que tudo que acontece nesse macro, pensando em cosmos, né, mesmo, acontece dentro da gente, numa célula que a gente tem. Temos trilhões, somos um aglomerado de muitas coisinhas minúsculas, né? Funcionando Então, o movimento começa na partícula, é isso? no ar. Sim, 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 sim. Sem dúvida, eu acredito nisso, baseada em tudo também que eu estou estudando, que eu sou a Suzane ri, mas eu sou São Tomé, né? Eu meio que preciso de explicações e comprovações e tomo rasteira disso o tempo todo, né? Mas nessa dança da minha consciência e do meu sentir, eu vou indo, né? Vou indo com essa Isso é ânsia que é de explicar isso, né? Com essa ânsia de levar isso para mais pessoas. Então, eu estou muito feliz nesse momento da minha vida, embora tudo isso esteja acontecendo aí fora, né? E aqui dentro, porque não tem nada lá fora que não tem aqui dentro. Eu acho que foi um momento, para mim, muito importante de gestão, de e muitas coisas que eu vivi até hoje. E acho que a idade que eu tô também, essa fase, né, de mudança que você vem falando, que é negligenciada pela maior parte das mulheres, ela está me trazendo um momento muito especial, muito bonito, de uma outra ótica para o prazer, para a beleza, para a autorrealização. E o corpo, o movimento, que é o que eu vou falar e que eu estou falando e que eu falo todos os dias, ele é... Gente, ele é um parquinho de diversões. O corpo, ele é uma maravilha. Se a gente cuidar e souber
ler ele, né, ter a consciência, a tal da consciência corporal, então, esse termo meio gasto, mas eu gosto muito dele, realmente a gente alcança uma saúde que é além da física. Às vezes o corpo está doente fisicamente, mas você não está totalmente doente, então você consegue achar, você estava falando de cura, né? Você consegue achar a própria resolução dessa doença física, porque você está integrada com todas as suas partes e ela vem. E se ela não vem, você sabe o que fazer também com ela. Tudo fica um pouco mais fluido, né, que também é um dos princípios do nosso funcionamento fisiológico, né? Os fluidos. Eu fiz essa pergunta, assim, checkmate para você, por quê? Porque você é um corpo criativo. Sem movimento não há criação, né? Porque o que é o não movimento é a estagnação de tudo que se cria. Então, o movimento, ele é realmente a expressão da vida, né? Mas quando chega nessa fase, né, e que eu sei que você tem ajudado muitas mulheres, Daisy, aí com o seu trabalho, né, porque você também faz os atendimentos e ajuda mulheres na idade do climatério a produzirem mais essa consciência, embora seja um termo gasto, né? Qual é o grande salto dessa conversação e dessa autoconsciência que a gente tem com o corpo, né? A partir de que olhar que você direciona isso com o movimento para que a pessoa se perceba, a mulher principalmente, né? Nas posturas e imposturas dela, em que essa consciência pode contribuir para que a gente seja, de fato, junto com o nosso corpo, a nossa própria cura? Então, a abordagem que eu abraço e uso, a gente parte do princípio que a experiência é o que gera esse estado de consciência. Então, a gente fala, por exemplo, de anatomia vivencial ou vivenciada. A gente experimenta e percebe no corpo todos os movimentos, as ações e as organizações ou desorganizações que acontecem dentro de um corpo físico. E a partir de um olhar perceptivo sobre os meus padrões, os padrões que eu construí até hoje, que tem a ver com toda a experiência de vida que a gente tem, e essa vida engloba além da vida, engloba meus antepassados, a minha vida intrauterina e, quem sabe, minhas vidas passadas. A gente pode pensar também, não vamos entrar nisso porque isso ainda é muito complexo, porém não desconsiderando que a gente tem raízes, né, estruturais que formam a gente lá atomicamente, depois do nosso DNA, e essa experiência material, física, a consciência se dá com coisas muito simples, pela experiência, por experimentar praticamente esses componentes. Então, eu vou experimentar a minha anatomia na prática. Eu vou reconhecer meu crânio, eu vou saber que lá dentro tem um céu da boca, um palato que se conecta com outro osso que está lá no formato de borboleta e que tem 3 glandulinhas apoiadas por ali, que eu vou experimentando através de exercícios práticos, são exercícios que levam a gente a ir se tornando consciente desse funcionamento biológico da espécie humana, no caso. Se eu fosse uma planta da plantinha que eu... Então, é um momento, eu vou somando essas informações que vão me gerando um corpo.
que é material na nossa primeira impressão, né? A gente só ficar aqui até morrer, fica só com essa impressão. Mas é inevitável quando você começa a mover, e aí vamos linkar com o que a gente estava falando lá no começo. As culturas tradicionais, ou o homem, o ser humano, a espécie Homo sapiens, já intuitivamente sabia disso, porque ele se movimenta expressivamente no que a gente pode chamar de arte desde os tempos da caverna, né? E tem lá pinturas rupestres, né? Data de, na história da dança ocidental, 8.000 anos antes de 8.000 anos antes de Cristo, 13.000 anos antes de Cristo, de registros do que seria uma dança oblacional, né? O que o homem está fazendo ali? Está fazendo um ritual. Então, na verdade, pensando o que me interessa disso tudo, são processos ritualísticos ao qual o homem se rende quando ele é saudável e faz isso como uma inteligência maior, supramental, divina, deusica. Não sei que nome usar para isso, porém... Transcendental. Transcendental. Então, a gente tem esse componente metafísico, né? Que acompanha a humanidade, que acompanha a espécie humana, que foi desenvolvendo um cérebro muito potente, né, cognitivamente falando, e vem correndo atrás do rabo até agora para explicar essas coisas. E o processo que eu abraço, óbvio que eu quero entender tudo isso, estudo, leio, estou fascinada por esse assunto, mas o meu forte mesmo é a intuição, você sabe disso. Meu forte mesmo, eu não sei direito o que eu vou fazer, mas eu estou com alguém, eu ponho a mão em alguém, eu começo a dançar, eu proponho uma técnica que transcende também no momento de um atendimento, de uma aula em grupo, de uma vivência, vem todo essa metafísica baixa ali e algo mágico acontece ritualisticamente todos os momentos que eu me proponho a trabalhar com as pessoas, ter o meu trabalho. Vou pegar esse gancho aí que é imperdível, né? Porque também eu vou nadar nessa praia. Esses dias eu falei no story sobre a comunicação límbica, que eu acho que você foi uma das até que respondeu lá e eu perdi o time de resposta da caixinha. Sorry, mas sim, muitas pessoas tiveram interesse em saber. Quando você diz que é intuitiva e que você coloca a mão e transcende ali, seja com uma pessoa, seja com um grupo, o que está acontecendo na verdade ali, né? Há uma comunicação límbica, por quê? Porque os corpos são sencientes, eles se comunicam. Os corpos se comunicam mesmo que a gente não fale nada. Então não precisa de uma condução verbal, mesmo que você esteja representando ali a figura, tribalmente falando, que coordena a ritualística, né? Você, como representante disso aí, o seu corpo vai comunicar porque você já percebeu as necessidades limbicamente dos outros corpos. Isso é lindo. Isso para mim, assim, olha, eu babo. Se eu deixar, eu vou babar. Falando disso, você sabe. Mas é fantástico quando a gente deixa que o corpo também conduza. Por isso que eu digo que a verdadeira medicina da mulher é o próprio corpo dela. E essa expressão, se a gente pensar, né, do ponto de vista evolutivo, vamos ver aqui sobre a ótica de Darwin, e que diz que a gente descende do macaco, mas não vou entrar nessa paródia aí. Mas o que difere a gente da cabeça, na estrutura biológica, anatômica, biológica e anatômica, né, fisiológica do macaco, são só 4% geneticamente, que é o neocórtex. O resto parece muito, mas esse funcionamento aqui, com essas novas conexões,
inclusive intrincado com o sistema límbico, foi que colocou o Homo erectus, né? O Homo erectus deu a gente essa capacidade de nos locomover, né, Daisy? E a partir daí criar uma história evolutiva totalmente diferente. Então, entrando aqui no assunto dessa estrutura esquelética, que é o tema da live de hoje, né? Senão a gente vai costurar coisas incríveis. Mas, falando... vem outras aí. A gente falando da estrutura em si, né? Porque sem essa estrutura não há esse movimento evolutivamente falando, trazendo esse contexto, esse olhar, né? De que a gente ficou sobre dois pés, né? E a gente, a partir daí, também teve outras esqueléticas conquistas como opositor, que fez com que a gente evoluísse, mas essa estrutura é tão importante. E quando a gente chega na fase do climatério, a descompensação hormonal compromete tanto a mulher, mas eu digo tanto porque é tanto mesmo. A incidência de quedas a partir dos 40 anos, se você for buscar aí, é uma coisa absurda. Porque os músculos e os ligamentos afrouxam, não sei exatamente porquê, mas eu sei que acontece. Na gestação, por exemplo, há esse afrouxamento, mas no climatério, por conta aí das variações hormonais, também a gente fica com essa estrutura mais comprometida e mais enrijecida. Começa aí, linda, solta o verbo, o que é que esse corpo criativo pode falar, que agora a voz é sua. Técnica, vamos fazer vamos contextualizar tecnicamente um pouco para a gente poder ter uma base segura também para a gente poder olhar essa questão do movimento e por que todo mundo fala que o movimento é tão importante, né? Porque de fato ele entra quase como um alimento, né? Ele entra interferindo diretamente nas nossas funções metabólicas, interferindo diretamente na qualidade do nosso funcionamento orgânico físico. Então, eu não tenho dados específicos desse estudo, mas eu poderia levantar uma tese aqui, se a maior parte dessas pessoas que tiveram fraturas eram pessoas sedentárias ou ativas. Porque o que a gente sabe, aqui a gente vai então entrar diretamente nisso, o que se sabe, os estudos explicam, que a perda de massa óssea, né, que o estrogênio, a baixa do estrogênio acaba acarretando nessa fase de menopausa, ela é muito agravada pela falta de um estimulador da própria reposição da massa óssea, porque como que a gente repõe, porque o osso é uma estrutura viva, o osso não é um pedaço de cálcio ali, né? O osso é uma estrutura viva que se renova diariamente, que se renova constantemente, ele tem três partes básicas, né? A parte mais externa, né? O periósteo, aí ele tem a massa lá dura, né? E ele tem a medula dentro dele, que é uma massa fluida, que é uma substância, um tecido fluido, né? E ele passa por um processo de se destruir e se construir constante. Que a gente tem esse mecanismo de renovação, tem um nome, aqui, ó, remodelação óssea é o nome disso. Então, se eu dou a informação para o meu osso de que eu preciso dele, ele se renova mais. Ele passa a se fortalecer, porque ele faz com que a produção dessa massa óssea seja intensificada. Então, eu estou falando de uma maneira muito simplificada, porque eu quero que todo mundo entenda, porque isso é muito importante. Então, em linhas gerais, basicamente, o exercício físico
ele atua diretamente nessa remodelação óssea, nesse processo dos osteoblastos fabricarem, produzirem mais essa parte dura do osso, né? Então, o osso fica menos poroso, fica mais forte e vai quebrar ou não quebrar, ou o risco de lesão diminui, né? Por conta dessa ativação, né? Dessa resposta física, aí é físico, a gente está falando do nosso componente orgânico físico, a uma diretriz de funcionamento. Então, eu preciso tomar sol por causa da vitamina D, mas preciso ingerir vitamina D. Preciso da vitamina K e o magnésio junto, porque no processo metabólico, o cálcio, esses elementos todos vão sofrer lá uma química e tem um fator físico ativador disso, que é a necessidade de se reconstruir, não só destruir, já que a gente destrói todo o tecido desgastado. E conforme a gente vai envelhecendo, vai se desgastando. Então, é quase que uma matemática de homeostase, né? Eu uso, preciso renovar. Eu estou informando o meu corpo que eu preciso de saúde, porque eu vou... Parece que deu um pequeno problema aí, né? Voltou. Deu. Mas assim é do ponto de vista do músculo também, né? Os processos catabólicos. Quando você exige do músculo, o que é que o cérebro entende, né? Que precisa liberar mais substâncias ali para que aquela musculatura que foi exigida se recupere e, portanto, você causa todo um processo ali de renovação, né? A partir do quê? Do movimento. Então, músculo e osso são... Mas por detrás está o movimento. Sempre está, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo, né? O que ativa o nosso sistema a funcionar é o próprio movimento. Inclusive psiquicamente, né? O que ativa toda a produção hormonal e reguladores emocionais é o movimento, é estar em atividade. E aí a gente tem várias nuances disso para poder falar sobre, então, qual é o exercício? É exercício físico ou é uma vida ativa? Aí a gente entra numa outra, né, numa outra janelinha desse assunto, que aí é pensar, então, o que fazer, né? Qual é a melhor atividade? O que eu preciso fazer, então? Porque é muito mágico, eu acho muito mágico e muito bonito da vida, de que o próprio princípio da vida é estar em atividade, né? É estar ativo. Então, parece óbvio e simplista, porém, se a gente todo dia acordar e pensar o que eu vou fazer hoje, a gente já ganhou 50% aí, porque a gente ativou o princípio da manutenção da vida, que é a ação. E aí é muito legal, eu queria falar, que eu trouxe umas coisinhas para falar sobre sistema músculo-esquelético, não sei se as pessoas sabem, mas o sistema músculo-esquelético é composto pelo esqueleto, que são os ossos. Esses ossos são organizados para nos dar a forma que a gente tem e articulados para nos dar mobilidade, movimento, para a gente conseguir fazer com que essa forma seja funcional e leve a gente para onde a gente quiser. E fazer o que a gente quiser e adquirir cada vez mais habilidades, né? Então, em cima desse esqueleto articulado, né, por ligamentos, cartilagens, a gente tem o sistema muscular, que inclusive no Body Mind Movement, no BMM, que é a abordagem que eu estudo e principal, né, que eu estou fazendo a formação e que eu aconselho todo mundo, depois a gente dá os caminhos para quem se interessar,
a gente estuda separado, a gente estuda sistema esquelético e sistema muscular, músculos, né? E eu entendo por quê, porque existe toda uma função desse sistema esquelético muito importante, né? E a gente vai entendendo toda a parte estrutural do nosso ser a partir desse esqueleto que se organiza, existe uma organização apropriada, melhor para o nosso corpo, que nos desgasta menos e nos fortalece mais, inclusive para a longevidade, que é muito importante a gente saber disso. Qual é o uso do corpo, né? Existe um uso do corpo em cima da nossa própria organização motora, né? Postural. Não é... Existe conhecimento hoje sobre qual é a melhor, a mais funcional, e a vertente que eu adoro que o meu trabalho abarca, né, não é só física, né? Então a gente vai entendendo como esse componente físico, estrutural, anatômico, postural e funcional dá suporte para toda a nossa existência emocional, psíquica e metafísica, né? E transcendente. Então, a gente tem um esqueleto axial nessa visão de estudo, né, de abordagem, que compõe o nosso osso aqui occipital. Se você quiser tocar, e quem quiser fazer comigo, faz, porque é muito... Isso já é o trabalho, a gente tocar o próprio corpo, experimentar essa anatomia, traz informação para a sua consciência corporal ser ativada e funcionar a seu benefício, né? Então, a gente tem lá o occipital, que é essa base aqui do crânio, e todos os segmentos vertebrais que vai até o sacro, como axial, né? O axial está ligado com o nosso centro, com o nosso núcleo de ser interior, com a nossa espiritualidade, com a nossa herança, com as nossas memórias, não as conscientes cognitivas, mas as vivenciais, as que estão impressas, somáticas, impressas no nosso corpo. E quando a gente toca e move e se relaciona com esse centro, é nessa seara de eventos que a gente está vivendo, que a gente está movimentando, né? Então, eu tenho aqui, ó, toca o cóccix e o sacro. Toca o seu sacro e o seu cóccix. O simples fato de tocar o cóccix e o sacro gera uma infinidade de sinapses que gera um ganho de consciência para o melhor funcionamento da sua coluna. Conexão, né, Luiz? Porque esse processo aqui é do cérebro mais primitivo, né? Quando você fala do centramento, né, e essa conexão aqui da base occipital até o sacro, a gente vê que há essas informações, né, genéticas aí da cadeia mesmo ancestral muito mais antigas. E aí a gente fica pensando assim, como é que pode, né, uma estrutura óssea ter link com os processos emocionais? Só tem, né? Sim. E como tem? E nunca está separado, não tem nem como a gente separar, mesmo que a gente queira, a gente não consegue. A gente consegue se alienar, que são coisas diferentes, né? E, continuando lá o raciocínio da importância do esqueleto e do osso, do sistema esquelético, músculo esquelético, eu estou falando do esquelético, esse axial, olha só como é bonito isso, né? Traz pra gente a conexão com esse ser interior e conectado com uma espiritualidade. E o apendicular, que é o restante, né? Crânio, ossos da face, cintura pélvica, pernas. Oi, está me ouvindo? Pode repetir? A estrutura facial, deu aí uma... O apendicular, o sistema esquelético, né? O esqueleto apendicular, ele é crânio, ossos da face, cintura escapular, braços, mãos, cintura pélvica
pernas, pés e cóccix, que é a nossa antiga cauda, seria a nossa cauda, né? O rabinho lá. E eles levam a gente para a comunicação, para o externo. Então é muito bonito e orgânico isso, né? Eles levam a gente para responder a pergunta: o que eu quero fazer? E eles estão à nossa disposição. E entendendo também o desenvolvimento embriológico do ser humano, a gente desenvolve céfalo-caudal, que tem a ver com esse esqueleto axial, né? Próximo distal, no segundo momento, que tem a ver com esse apendicular, que começa a possibilitar que a gente interaja e se comunique com o mundo. E essa comunicação, isso faz um paralelo com a nossa existência subjetiva, né? A nossa real comunicação além do corpo, né? Com a fala, com a visão, com os nossos sentidos todos. E aí entra... Então, eu hoje entendo por que eu me fascinei tanto com o potencial de um trabalho expressivo como a dança ou a música, né? A percussão corporal, que foi por onde eu comecei, trabalhando com o Barbatux, porque a natureza dessas atividades contemplam essa maneira orgânica com a qual o corpo funciona, né? E traz recursos de experimentações variadas, múltiplas. E se a gente for pensar na saúde do nosso sistema, dos nossos ossos, que o tema é um pouco em cima da osteoporose, né? Que é essa porosidade do osso até gerar lesões importantes, como o de um fêmur, ter um movimento intuitivo como um gancho, ter várias possibilidades de movimentação, eu faço com que o meu osso receba estímulos constantes de adaptação. Então, ele entende que ele precisa construir mais do que destruir, ser mais forte do que ficar fraco. E aí ele faz com que a reposição da massa óssea possa acontecer. Óbvio, a gente tem outros não estou desconsiderando nenhum outro componente hormonal, né? Mas, com certeza, e estudos mostram isso, a atividade física ela é tão importante quanto cuidar de uma alimentação equilibrada, ou de uma reposição hormonal, ou de uma reposição de nutrientes, né? Eu diria que começa por aí, né? Quer mudar alguma coisa, começa com o movimento, porque já vai, primeiro, ele é sempre preventivo, no sentido de que ele já produz esse aceleramento metabólico, né? Faz o funcionamento do corpo ser ativado como um todo, e também o processo antioxidativo. Mas, minha amiga, como é que a gente faz para tocar os cérebros sedentários, né? Porque eu sei, você falou até que se fosse fazer, teoricamente, na sua tese, uma pesquisa, a incidência de quedas é muito maior no número de mulheres sedentárias. Eu super assino embaixo isso aí, né? Uhum. Tem outras nuances aí por detrás, mas sim, o processo do sedentarismo a gente pode dizer que é o extremo oposto do que a gente propõe aqui, mas cai num lugar tão batido que, se a gente perguntar a uma mulher, mesmo que ela seja bem leiga, ela vai provavelmente dizer: já sei, cuidar da saúde é comer bem, fazer exercício físico, dormir bem, né? Os 3 pilares. Sim. E manter bons pensamentos. Cara, mas não tem muito... Na verdade, não existe muita mágica no processo. Falta consciência e ação. Na sua perspectiva, e você falou do Barry, que é a formação que você está fazendo, né? Body Mind Movement, você sabe que o corpo é emanação.
O que é que você diz aí para as nossas amigas mutantes que ainda estão com a mentalidade, vou dizer mentalidade, tá? Sedentária, repercutindo isso no corpo? Porque ele é tão maravilhoso, Daisy, que você vê, né? Ele diz assim, ó, tá com quadro de osteopenia, que não é doença, mas ele avisa. Ele diz assim, tá oxidando, ó, tá oxidando. Ele manda todos os sinais para a gente, ele comunica o tempo todo, mas a gente parece, né, na maioria dos casos aí, ensurdecida por falta dessa percepção. Traz para a gente uma visão aí. Então, esse acho que é o meu grande desafio, um grande motivador do meu trabalho, que é como motivar as pessoas, né? Como tocar as pessoas para a importância disso. E eu acabei percebendo da prática da atividade física, né? E eu acho que eu acabei percebendo que tem um fator importantíssimo aí, é o que acho que motiva o ser humano desde o tempo das cavernas, e é esse componente do brincar, da alegria, do prazer com, com a prática. Então, eu tenho defendido uma ideia de uma vida ativa, porém com consciência corporal, né? Então, se a gente pensar numa criança e ela tiver uma infância ativa, de uma prática física livre, de muita exploração, ela vai construir uma estrutura corporal e melhor, né, física, melhor do que uma criança que não teve essa experiência. E o hábito dela, ela vai ter possivelmente mais facilidade de ter prazer com a atividade física. O hábito dela, porque ela vai educar a si mesmo, ela vai ter prazer com isso desde muito cedo. Ela vai ter prazer com a atividade física desde muito cedo. E a gente sabe que isso é um fenômeno psicoquímico, né? Tem uma liberação de muitos hormônios que conecta a gente com essa alegria, prazer, felicidade, bem-estar e tudo isso. Então, eu acho que não tem jeito, uma das coisas eu tenho que fazer e é começar a fazer por uma ação mais consciente e racional, se eu quero viver bem e viver muito, eu preciso fazer uma atividade física. E o segundo momento é descobrir uma atividade de qualidade. Quando eu digo de qualidade, é uma atividade que forneça as práticas que tragam uma organização postural e funcional boa, para que ela corrija possíveis desalinhamentos ou resolva possíveis lesões ou possíveis desgastes, porém que ela tenha também uma grande alegria, um prazer em realizar aquilo. Eu acho que isso é uma dificuldade moderna, né, do nosso mundo moderno, ter uma vida ativa, porque a gente é a geração do controle remoto, a gente não levanta nem para mudar o canal da televisão, né? Eu incluo a gente, eu ainda peguei a televisão que mudava no botãozinho, mas logo entrei no controle remoto, né? Então, e aí a dança, eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, uma aula de corpo criativo contempla esses pilares, né? Um trabalho que traz consciência corporal na organização motora e funcional do corpo, uma aula que traz uma exploração de movimento livre e que a gente chama de improvisação, né? Eu vou construindo meu movimento ludicamente, brincando com as minhas próprias possibilidades e construindo novas, e uma atividade que me traga uma conexão espiritual, que eu acredito que está ligado com a nossa ancestralidade, com a nossa cultura, com os nossos elementos culturais, artísticos, de projeção, né, de manifestação
artística espontânea, tradicional, popular, folclórica, aí também tem várias terminologias. Mas eu acho que essas três, esse tripé, né, de base para uma atividade física, faz com que a gente se encante pela prática física, veja, mude a nossa mentalidade, já que você usou esse termo, ele é bom, e passe a trazer ganhos transformadores na nossa vida, divisores de água. Minha mãe, por exemplo, foi uma pessoa que não era ativa. Minha mãe, que eu falava, vai fazer exercício, vai fazer. Aí só foi fazer quando precisou e quando estava grave, né, a situação de saúde, e descobriu atividades que traziam esse componente Esse do prazer, né? prazer. Porque começa, E é um pode prazer. começar, todo processo de mudança de hábito vai trazer um desconforto no primeiro momento, mas eu acho até que a gente pode assegurar para a mulher mutante que está aí, paradona, que no segundo instante ela vai achar prazer, ela vai achar sentido no movimento, que é pegando o gancho lá, né, do início que você falou, o movimento com propósito. Vai ter dor? Claro, vai ter dor. Mas o que é que a medicina fala e o que é que as abordagens que a gente vê falam, Daisy? Acabe com sintomas, se livre da dor. Então a mulher se embota, eu digo que é embotar, né? Ela fica turva nos sentidos dela, ela quer se entorpecer, não quer saber da dor. E o primeiro processo, a gente sabe que é incluir, é a vivência, é a compreensão desse momento transitório da vida dela tão importante, mutante, transformador, que pode ser a partir da autoconsciência corporal, da atividade física com sentido e com prazer. Então, meu anjo, você atende individualmente pela internet? Como é que é? Para as nossas lindeusas que estão assistindo, que vão assistir depois, se quiserem assim um acompanhamento personalizado dessa profissional, fala aí para nós. Eu tenho, assim, eu atendo individualmente, então eu atendo eu tenho muitas pessoas pós-menopausa, porque as pessoas acabam sofrendo um desgaste gigantesco que daria para ser evitado se tivesse começado antes. Pessoas que se conscientizaram que precisam se movimentar e querem se movimentar com qualidade. E aí eu tenho atendimentos, e nesses atendimentos individualizados, eu lanço mão de várias técnicas e a gente vai realmente olhar e focar no que essa pessoa precisa para alimentar o corpo e a alma dela, né? Então, a gente está num momento de pandemia, os atendimentos são online. Por enquanto, para quem está em São Paulo, daqui a pouco volta presencial, que é muito interessante porque a gente tem todo o trabalho de toque, mas eu tenho uma abordagem lúdica, maravilhosa, de técnicas de uso de materiais. Então, a gente usa material que tem em casa para substituir um pouco esse trabalho de propriocepção, que é um trabalho que algo externo gera uma referência para o meu corpo, provocando uma adaptação e uma mudança, uma regulação do meu funcionamento. Então, é um trabalho que inclui isso, coordenação motora, a gente trabalha com, para quem quer, com dança, a gente entra mais fundo, para quem não quer, a gente trabalha com movimento expressivo de uma outra maneira, porque é importantíssimo expressar pelo movimento, importantíssimo para a saúde corpo-mente, né? Expressar pelo movimento, deixar sair. A gente encontra o que é bom para essa pessoa, orienta caminhadas. Eu sou adepta da caminhada, né? Eu acho a caminhada a grande marcha. Quando o homem caminha e quando começou a caminhar, saiu por aí pelo mundo e a gente entra até em processos meditativos a partir daí, né? Desse movimento. Então,
a gente vai pensar. Esse é um atendimento individualizado. Mas eu tenho grupos, eu trabalho com pequenos grupos, eu formo grupos, a gente cria pequenos cursos, e eu vou adorar receber pessoas. Então, cabe para as possibilidades de diferentes pessoas, né, em termos de custos e possibilidades e horários. Eu estou com essa versão online, ela ficou bastante versátil, porque dá para a gente ampliar os atendimentos e criar os grupos. É sempre muito bom, porque aí a gente tem também o ganho da coletividade, né? A gente tem o ganho desses grupos que vão se autogerindo nas necessidades, porque o meu trabalho vai muito na direção do que eu percebo que o outro requer. E nisso a gente vai orientando, desenvolvendo. Eu faço isso há mais de 25 anos e tem muita carta na manga para ajudar as pessoas a gostarem de se movimentar e escolher uma atividade ou uma prática física que realmente faça uma diferença, que traga ganhos reais, diminuição de dor, melhora na qualidade do humor, física. Então, para a osteopatia, eu não queria deixar terminar sem falar isso, a gente precisa de atividades que gerem tração no músculo, impacto no músculo, que gerem essa mensagem para o osso, que gerem essa mensagem para o osso de que ele precisa repor a massa óssea, construir mais do que destruir. E assim a gente vai até o fim da vida, claro, envelhecendo e declinando, porque esse é o processo natural. A gente espera que todos morram aqui, né? Algum dia lá na frente, com saúde. Então, é um movimento para a longevidade saudável, né, Deise? Para quem não sabe, a Deise também faz trabalhos corporativos, tá? Mas com a pandemia isso ficou um tanto parado aí, mas ela já trabalhou muito em empresas, né? Bem novidade, estou sabendo. E também traz essa abordagem dentro das empresas, porque é preciso levar o movimento e a consciência para essas mulheres, né, contemporâneas, não deixarem que a modernidade roube de nós a consciência de que a gente precisa nos movimentar. A consciência e o prazer, assim, é uma grande... Eu acho que é a chave, assim, é a gente se reconectar com o prazer de se mover, de ter uma vida ativa. É um grande prazer, de verdade, é uma grande... Você renova a sua vida a partir de uma ação que só você pode fazer. Só você pode fazer. Que bacana. E só você se para. Não é verdade? Olha, Deise, assim, só para agora a gente fazer um fechamento, primeiro com o meu agradecimento, né, antecipado a você e a vocês que estiveram aqui conosco até esse momento, vocês que vão assistir depois, nossa gratidão. Adorei beber nessa fonte, né? Muito, 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 muito obrigada. Obrigada. Agradeço muitíssimo o espaço, o interesse. Estou à disposição, a gente pode fazer quantas mais conversas dessas forem necessárias e a gente sentir vontade. Eu acho sempre muito importante a gente falar com o coração, embasamento, que eu sei que você tem de sobra e eu estou no trabalho aqui de sempre me fortalecer com o conhecimento, mas não se desconectar da nossa intuição, do nosso princípio básico de motivação, que eu estou chamando de coração, né? Uma grande vontade de trocar e de continuar crescendo no conhecimento, né? Um conhecimento sensível. Que linda, linda. Beijo, obrigada Flávia pelo comentário e vai ficar gravado aí, né? Depois, se fizer sentido e for leve, compartilhe, tá bom?
Encerramos por aqui. Um Beijo, obrigada, beijo. querida.